toma o seu lugar por um momento. Aleluia, Deus. Deus é bom, amém? Amém. Esquentou. Amém? Esquentou. Está esquentando. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Eu estava ali e Deus estava me dizendo algumas coisas. Essa noite, Deus pode fazer duas coisas. E se você deixar, Ele vai fazer essas duas coisas. Amém? Amém. Nós vimos Jesus em um momento, quando a multidão estava necessitada, quando a multidão estava faminta, quando a multidão tinha uma necessidade, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Ele repartiu e houve uma multiplicação e ele alimentou toda a multidão. Ele supriu a necessidade daquela multidão faminta. Ele supriu a necessidade daquela multidão. Amém? Ele fez isso com a multidão. Quando ele encontra uma necessidade, ele supre. Mas depois nós vimos os discípulos estavam no mar pescando e a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira. A noite inteira, diga a noite inteira. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. É muito interessante o que a Bíblia fala sobre a noite. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E como eu já disse, passar uma noite chorando é muito mais longa do que passar uma noite dormindo. Então a Bíblia diz que o choro dura uma noite. Existe o tempo de choro, existe a noite. É onde nós choramos, é onde nós enfrentamos algumas lutas, algumas dificuldades. E a Bíblia fala que os discípulos passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada. Então, além de chorar a noite inteira, nós não temos resultado nenhum, aparentemente. Só que a Bíblia diz que quando Jesus apareceu, fala comigo, quando Jesus apareceu. Fala comigo, quando Jesus apareceu. A solução apareceu. Amém? Quando Jesus apareceu naquele momento, Jesus disse para eles, eles estavam limpando as redes. Imagine só uma noite inteira de pescando e não pegar nada. Eles estavam tristes, desanimados, eles estavam ali. Eu imagino os discípulos de cabeça baixa limpando uma noite de derrota, de frustração, onde eles foram com uma expectativa e voltaram frustrados. A frustração é algo que vem para acabar com a gente, porque nós criamos uma expectativa e as coisas não acontecem segundo a nossa expectativa. Então eles estavam assim e Jesus disse para eles: vão novamente lá. Vão novamente lá. E Pedro disse: mas nós passamos a noite inteira pescando, vírgula. E Pedro continua dizendo: mas sobre a tua palavra nós vamos. E eles lançaram a rede então. E quando eles puxaram, não conseguiram puxar de tantos peixes que haviam, segundo a palavra de Jesus. Eu vejo Jesus multiplicando pão e peixe para dar na boca da multidão. Mas eu vejo Jesus não dando pão e peixe para os discípulos, mas ensinando eles a pescar. Existem duas coisas. Você pode levar a bênção hoje, mas Deus, Ele quer mais do que isso. Ele quer ensinar você a pescar. Amém? Existe uma diferença grande em receber algo pronto, em receber uma bênção, do que gerar e provocar a bênção. Ele alimentou a multidão, mas ensinou os discípulos a pescar. Você quer ser multidão ou você quer ser discípulo? Você está entendendo? A multidão recebe. Jesus faz para a multidão, mas para o discípulo Ele ensina a pescar. Amém? Para que você vá pescar. Porque se você come hoje, você vai ter fome amanhã também. E se você aprender a pescar, você vai pescar hoje, você vai pescar amanhã, você vai pescar depois de amanhã. Amém? Então acredito que esses são dias que Deus quer nos ensinar a não só receber a bênção, mas provocar essa bênção. Amém? Então é isso que eu creio que Deus quer fazer nesses dias, na vida de homens, de mulheres, de famílias. Deus não quer só te dar algo na boca, Ele quer fazer você, ensinar você a pescar. Amém? Isso é mais importante
receber algo pronto. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu tenho que aproveitar o tempo, porque o tempo passa, o tempo é curto aqui na quarta-feira. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos 10, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Você entendeu? Que Ele pode suprir a sua necessidade hoje, mas Ele quer ensinar você a pescar. Amém. Ele quer ensinar você a pescar, amém? Amém. Mais do que fazer a bênção aparecer, Ele quer mostrar para você onde a bênção está. Romanos capítulo 10, versículo 1 diz assim: o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca de Israel é para a salvação deles. Versículo mais abaixo, versículo 8, diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Amém? Não é alguns, é todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Então você pode deixar aberto aí em Romanos capítulo 10. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a conexão do coração com a boca. Existe uma conexão, uma ligação do coração com a boca, da boca com o coração. É um princípio que gera milagres, é um princípio que muda situações, é um princípio que transforma a realidade. E nós precisamos entender e aprender isso. É um princípio que vai mudar muitas coisas. Quando nós entender que existe uma conexão, uma ligação do coração com a nossa boca. Por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 1: irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus. Ele estava dizendo que tinha um desejo no coração dele e tinha uma oração. Ele tinha algo no coração e a oração dele estava relacionada àquilo que ele tinha no coração. A oração dele estava relacionada, estava ligada com aquilo que ele tinha no coração. E ele estava dizendo: o desejo mais profundo do meu coração e oração a Deus é para que Israel se salve. Ele queria a salvação dos homens, ele queria a salvação dos povos, ele queria a salvação dos irmãos. A verdade é que ele tinha algo no coração, e o que ele tinha no coração ele produzia através de palavras. E é o que nós precisamos entender nesses dias. Amém? Nós precisamos estar entendendo que existe um princípio que liga os nossos sentimentos com o que nós falamos. Por exemplo, a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra na boca,
Porque o que entra na boca vai ao estômago, e o estômago seleciona o que é bom e o que não é bom, lança fora. Em pouco tempo depois. Então o que contamina o homem não é o que entra, não é o que nós comemos, mas é o que sai da nossa boca. Porque o que sai da boca sai do coração. A Bíblia diz que o nosso coração está cheio de coisa ruim. O coração do homem planeja morte, assassinos, inveja, ciúme. O coração do homem tem muita coisa ruim. Tudo isso que o homem faz aqui fora reflete o que tem no coração dele. Reflete o que tem no coração dele. Então, quando o homem tem uma atitude aqui fora, é porque isso que ele fez aqui fora já estava dentro dele. Ele simplesmente coloca para fora o que estava dentro dele. Essa semana ainda eu ouvi um casal falando que fulano e ciclano se separaram de repente, mas não se separam de repente. Um casal não se separa de repente. Um problema no casamento ou em qualquer outra área não aparece de repente. Tem um começo. Então, se o casal chega a se separar é porque já existia um problema há muito tempo atrás e não foi resolvido. E este problema foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando saiu para fora, houve a separação. Quando uma pessoa faz um suicídio, ela não pensou agora, a primeira vez eu vou me matar. E se mata, não. Já existia dentro dela já um sentimento de morte. Um sentimento, uma intenção de tirar a própria vida. Antes dela ter uma atitude, ela já estava ouvindo vozes: tira a tua vida, você não serve mais para nada, você não tem mais condições, a solução para os teus problemas de toda a sua família é você tirar a sua vida. Ela começa a ouvir vozes e pensamentos. Então o que nós fazemos aqui fora não nasce no momento, tudo começa aqui dentro e nós colocamos para fora. E é isso que contamina o homem. Por isso que a Bíblia fala isso claramente: o que contamina o homem, o que estraga o homem, o que corrompe o homem, o que desvia o homem, o que prejudica o homem, não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, porque o que sai do coração. Por isso que a Bíblia diz que tudo que nós temos que guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Esse é o tempo que nós temos que guardar o nosso coração, irmãos. Nós temos que guardar o nosso coração. Guardar, cuidar o que nós estamos recebendo, o que nós estamos crendo. Então são essas coisas que contaminam o homem. São essas coisas, e por isso nós temos que identificar. Se nós não resolver alguns problemas que começam aqui dentro, sabe aquele pensamento que começa assim, te dando uma ideia: olha, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Se nós não tratarmos esses pensamentos agora, eles podem nos levar a ruim amanhã. Então nós temos que identificar: nenhum problema nasce de uma hora para outra. Amém? Amém? Nasce aqui dentro. Por isso que o ditado popular é que a mente vazia é a oficina do diabo. É a oficina do diabo. Começa aqui dentro. As lutas, as guerras começam aqui dentro. E se nós não vencer aqui, nós vamos ter atitudes aqui fora. E é essas atitudes que vão nos levar de mal a pior. Então nós temos que cuidar o que tem no nosso coração. Quando um jovem faz uma besteira por aí, já fui jovem, e o jovem, os hormônios não se convertem, irmãos. É quase incontrolável dominar o hormônio. E os jovens estão cheios deles, estão querendo ter atitude, estão querendo fazer algo. Estão dentro deles. E quando ele faz algo, é porque ele já estava tendo uma intenção ali dentro do coração dele. Ele já estava planejando como fazer, para ninguém saber, para ninguém ver. É assim que funciona, começa aqui dentro. E nós precisamos identificar isso. Se a gente vencer a luta aqui dentro, nós vamos vencer a luta aqui fora. Está entendendo? A nossa derrota e a nossa vitória, ela não é declarada aqui fora. Nós determinamos se vamos vencer ou perder aqui dentro. É aqui dentro que nós determinamos isso. Nós vamos decidir se vamos vencer ou perder aqui dentro. Quando acontece aqui fora, nós estamos só tornando público aquilo que estava no oculto. Quando acontece aqui fora, nós só estamos tornando público o que já estava acontecendo aqui dentro. Olha bem, estão pegando? Então,
de uma hora para outra. O que nós fazemos aqui fora, o que nós declaramos aqui fora, é o que nós estamos declarando aqui dentro já há um tempo atrás. Por isso, quando as coisas começam a funcionar aqui dentro, querer nos tirar do caminho de Deus, querer nos afastar, nós temos que declarar vitória aqui dentro. Se nós vencer aqui dentro, nós vamos vencer aqui fora. Amém? Essas coisas que contaminam o homem, essas coisas que contaminam o homem. E Paulo está dizendo aqui que existe essa conexão do coração com a boca. Existem muitas pessoas que estão carregadas de fé, pessoas, homens que estão cheios de fé. A Bíblia diz aqui em Romanos que a fé, no versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? O jornal? Ouvir uma música? Não, a fé, ela é gerada dentro de nós pela palavra de Deus. Ou seja, enquanto eu estou falando a palavra de Deus, você está recebendo fé. Tem muitas pessoas que estão carregadas de fé, estão cheias de fé. Só que mesmo cheias de fé, a bênção não chega, o milagre não acontece, o impossível não acontece. Por quê? E tem muitos irmãos que estão cheios de fé e estão frustrados. Muitas pessoas dentro da igreja estão frustradas por não ver resposta do alto, por não ver um céu aberto, por não ver um acontecimento inesperado acontecer. E muitos já estão pensando que Deus não é mais Deus. Deus continua sendo Deus. Sabe de uma coisa? Eu acredito que Deus abriu um mar, sim. Eu acredito que Jesus caminhou sobre as águas, sim. Eu acredito que 3 homens entraram numa fornalha de fogo ardente e não se queimaram. Eu acredito que um homem foi jogado na cova de leões e os leões não o morderam, não comeram ele. Eu acredito que Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele tem poder para todas as coisas. Não há impossível para Deus. Certa vez um pai levou um filho, um menino que ficava possesso por demônios. O filho desse pai se jogava no chão, se jogava no fogo, se jogava na água, endemoniado. Era um espírito que tomava conta dessa criança e jogava ele para machucar ele. O pai desesperadamente levou para Jesus e disse: Jesus, esse meu filho faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, se o Senhor pode fazer alguma coisa por nós? Jesus olhou para ele e disse: se eu posso. E Jesus continuou dizendo: tudo é possível para aquele que crê. Então tudo é possível para aquele que crê. Amém? Tudo é possível, e a igreja precisa voltar a acreditar que tudo é possível para aquele que crê. Nós precisamos voltar a acreditar nisso, que Ele faz, Ele opera milagres, não há difícil para Deus. Ele é um Deus de resposta. Amém? Ele é um Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem mãos e toca, tem pés e anda. Esse é o nosso Deus. Amém? Obrigado por estar aqui, Jesus. Ele está aqui. Amém, irmãos? Nós precisamos voltar a acreditar nisso. Então, por isso, muitos irmãos estão carregados de fé, mas está faltando algo. Não basta só dizer: eu tenho fé, eu acredito, e cruzar os braços e ficar esperando algo acontecer. Não. Como eu disse, Ele quer nos ensinar a pescar. Ele quer nos ensinar a pescar. Chegou um tempo na minha vida que eu ia na igreja só para buscar a bênção de Deus e receber. Eu recebia uma bênção, ia para casa, ia feliz. No outro dia eu estava triste de novo. E daí eu ia no outro culto, no outro dia tinha culto de novo. E eu ia, eu recebia, depois ia para casa, no outro dia eu estava triste de novo. Assim eu ficava indo. Até que um dia Deus disse para mim: agora eu quero te ensinar a pescar. Eu sempre pesco e te dou na mão, agora eu quero ensinar você a pescar. E aí eu recebia no culto e ia para casa. Quando eu começava a sentir fome, eu pescava. Senhor, meu Deus, abençoa. Deus quer te ensinar a pescar. Amém? Para lá, quando você estiver no seu serviço, você não tem fome. Quando bater a fome, você falar com Deus, Ele liberar algo.
gabinete vai fechado, você não vai tomar café? Não. Essa dona de casa que está me olhando hoje sabe muito bem o que vai fazer. Ela vai pegar uma farinha, vai pegar um ovo, ela vai fazer um bolinho, ela vai fazer uma coca virada, ela vai fazer alguma coisa, mas vai ter café da tarde. É isso que eu estou falando. Quando chegar no meio da semana, no dia, numa quinta, numa terça, quinta tem casa de comunhão, mas na terça, na segunda, na sexta, não tiver nada, no domingo não tiver nada, e você precisa de aula, e não tem culto, e agora? O que você vai fazer? E agora não tem culto, nem perdido, eu estou perdido, e agora? É nessa hora que vai funcionar o quê? A estratégia de pesca. Por isso que ele vai ensinar você a pescar. Amém? Ele quer nos ensinar isso, para não passar trabalho nesses momentos. Deus quer nos ensinar isso. Por isso que nós precisamos entender essa conexão que existe do coração da boca. Amém? Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então tudo começa aqui dentro, irmãos. Tudo começa aqui dentro. Às vezes você tem vontade de matar, picar, pisotear. Quem já teve essa vontade? Vocês não levantaram, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Essa vontade, ela surge aqui dentro primeiro. Vem, o sangue começa a vir. Você sente aquele calorão subindo, subindo, subindo. Chega a arrepiar o pelo. De tão bravo. Que arrancha os dentes. Tem gente que arrancha os dentes. E tem gente que faz assim com a testa. E tem várias formas de manifestar. Começa aqui dentro, aquele calorão. Uns começam a gaguejar. De tão nervoso. Tá vindo sangue aqui dentro. Aquela personalidade, aquela natureza. E daí o marido diz assim para a mulher: tá que nem a tua mãe, né? É de família. E daí a mulher chama ele sobre sobrenome: é a raça. E assim por diante. Começa tudo aqui dentro. E se a gente não dominar, por isso que um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. É você se dominar. Não é pecado você sentir vontade de querer escurar alguém na parede. Jesus disse: ireis, mas não pequeis. Isso é a natureza do homem. Bater em você, você vai querer bater. Vai ser sempre assim. Sempre vai ser assim. Mas Ele quer nos ensinar a dominar isso, a não deixar sair daqui para fora. É você controlar aqui dentro. E você dizer assim: não é mais esse eu aqui que toma as atitudes, que resolve as coisas. Não é mais como antigamente, que eu fazia e acontecia. Não é mais assim. Deus quer nos ensinar isso. Amém? Deus quer nos ensinar mais. Ele quer nos ensinar a colocar para fora o que tem de bom, não o que tem de ruim. Nós temos muita facilidade de colocar para fora o que é ruim. Tem gente que é quietinha, é um poço de paciência. Quer ver, chega em casa e fica bravo, abre a boca, você não imaginava que tudo aquele lixo estava dentro dela. Ela começa a vomitar um monte de bobagem, besteira, amaldiçoar isso, amaldiçoar aquilo, amaldiçoar o dia, que não sei o quê, e porque está chovendo, e porque o sol está muito forte, com o sol não posso trabalhar, com chuva também não posso. E começa a amaldiçoar todo mundo. E esse cachorro, e essa TV que não presta, e essa geladeira que nunca gela, e essa máquina de lavar roupa, então. E você começa a amaldiçoar tudo. E você olha para aquela pessoa, um poço de paciência, mas quando ela abre a boca, você se assusta quanto tóxico tinha dentro dela. Porque nós temos facilidade de falar, de botar para fora só o que é ruim. O que é ruim nós temos que assassinar aqui dentro. Nós temos que trancar, nós temos que matar qualquer tipo de vontade que nós temos. E nós temos que começar a colocar para fora o que está relacionado à fé. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 8, veja só. Mas que diz: a palavra está junto de ti. A palavra está junto de ti. Olha só. Está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos.
mortos, serás salvo. Amém? Nós precisamos entender que a fé precisa ser expressada através das nossas palavras. Deus pegou um homem chamado Ezequiel e colocou ele num vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. E Deus continua fazendo isso com a gente ainda. Deus não mudou. Deus não mudou. E os mesmos milagres que Ele fez, Ele pode fazer. Mas as mesmas provas que Ele fez com os homens, Ele pode fazer também. A gente só quer os milagres que Deus fez aqui. Amém? A gente quer ver Deus fazendo o que fez com Davi, mas a gente não quer ver Deus colocando a gente na cova como Ele fez, ou melhor, Deus colocando a gente diante de um gigante como Ele fez com Davi. A gente quer os milagres de Daniel, mas a gente não quer estar na cova dos leões como Daniel. Estão entendendo? A gente quer caminhar como Jesus, mas a gente não quer enfrentar a cruz como Jesus. Então não se engane, eu não posso também enganar você. A igreja, a denominação que diz para você que Deus peneirou todas as coisas e deixou só os milagres para a igreja, não é verdade. Se nós queremos uma glória como Jesus, nós temos que passar pela cruz como Jesus. Se nós queremos ser transformados como Pedro, nós temos que experimentar andar sobre as águas e afundar como Ele. Nós vamos passar por essas situações. Esses homens receberam tanto porque eles passaram por isso. Então entenda, Deus colocou Ezequiel no vale de ossos secos e houve um grande milagre ali. Só que nós não queremos que Deus faça com a gente como fez com Ezequiel. Colocar a gente no meio de um vale de ossos secos, lugar de morte, lugar de problema, lugar de dificuldade. Não foi o diabo que levou Ezequiel para lá, foi Deus. Tem gente que pensa que o diabo é culpado de tudo. Não foi o diabo que colocou ele num vale, num cemitério aberto, só tinha ossos de pessoas mortas naquele lugar. Deus colocou ele no meio. E sabe o que Deus fez? Diz para ele: Ezequiel, é possível esses ossos reviverem? Deus perguntou para ele. O que Deus estava querendo? Deus estava querendo colocar fé no coração dele. Crer no coração e confessar com a boca. Está entendendo? Deus perguntou: pode esses ossos reviverem? Ezequiel olhou para tudo aquilo. Era impossível aos homens. Era impossível. Deus olhou para tudo aquilo e disse, olhou para Deus. Quando ele olha para Deus, ele viu que tudo é possível. Sabe quando as coisas são impossíveis? Quando a gente olha para o impossível, sem olhar para Deus. Mas quando você olha para a sua realidade, olha para Deus, você vai ver que Ele é maior. Amém. Amém? Então, diante do problema, não fique olhando para os ossos, olhe para Deus. Amém. Ezequiel olhou para os ossos e olhou para Deus. Deus, tu sabes. Tu o sabes. Se isso aqui pode mudar. Deus colocou a fé no coração dele. Ele creu no coração. E agora Deus diz para ele: então, Ezequiel, profetiza ao vale de ossos, fala como um vale de ossos, fala para os ossos reviverem. O que Deus estava querendo é que a fé dele saísse da boca para fora. Da boca para fora. Era a conexão do coração com a boca. Deus não quer só que você esteja cheio de fé aqui. Ele quer que você venha liberar essa fé. Quando você está bravo, você libera muita coisa ruim, muita coisa feia, que não dá nem para falar agora. É ou não é? A sua mulher sabe muito bem disso que eu estou falando. E o marido também sabe que quando a senhora, minha irmã querida, que vai para o céu, abre a sua boca quando está bravo, você espragueja, fala mal de tudo e de todos. Mas Deus quer mudar isso. Ele quer que venhamos a vomitar, a liberar, a soltar palavras de fé e não de maldição. Deus queria que ele liberasse. Então Ezequiel começou a dizer: vale de ossos secos, recebam vida, recebam nervos, recebam músculos. E houve um ruído naquele vale de ossos secos. E houve um ruído, ossos juntaram com ossos, veio nervo, veio pele, veio carne. E se levantou um exército em extremo. Como Deus fez um milagre? Através de um homem. Através de um homem. É assim que Deus quer fazer. Que você aprenda a conexão do coração com a boca. Amém? Do coração com a boca. Por isso que ele está dizendo no verso 8: a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração.
Ele está dizendo assim: a solução, o milagre, a transformação, a mudança está na tua boca e no teu coração. Você crê com o coração e confessa com a boca. É isso que Deus está esperando de nós. Por isso que Jesus disse uma palavra para os homens na sua época. Ele disse assim, em Mateus 17:20. Você não precisa abrir. Está escrito assim: em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostardas, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Deus disse: a fé pode ser muito pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas se você falar com o monte: ó monte, sai daqui e vai para lá, isso vai acontecer. E Jesus disse: nada vai ser impossível para você. Quando eu estava no começo da minha fé, eu fui para o morro lá em Montenegro, o maior, eu escolhi o maior, que tem uma antena. Me preparei com a Bíblia e disse: agora monte, sai daqui e vai para o rio cair. Desculpa, o monte não está ouvindo, está surdo além disso. Eu disse: monte, sai daqui e vai para o rio cair. E nada aconteceu. E Deus me disse: não é esses montes que eu quero tirar do lugar. Não é esses montes que estão trabalhando você. São outros montes. São a raiva, a ira, a inveja, o ciúme, a fofoca, a mentira, a ganância, a doença. Esses montes que Ele quer transportar de um lugar para outro. É isso que Ele quer tirar da nossa frente, através de nós. Mas interessante que não foi a fé que moveu os montes, foi a palavra carregada de fé. Uma pessoa que tem fé precisa falar os montes para sair, e eles vão sair. E Jesus está dizendo que nada será impossível. Então nós precisamos, irmãos, entender essa conexão, essa ligação que existe no coração com a boca. Coração com a boca. Nós temos que encher o nosso coração de fé e confessar com a nossa boca essa fé. Nós temos que começar a dizer: vai mudar, vai dar certo. Já tive situações que o cabo não pegou, eu digo: bota a mão, agora vai pegar. E pega. Eu poderia espraguejar, poderia sair fora e chutar o pneu do carro. Só vai piorar. Eu tenho que liberar palavras de fé. Eu tenho que mudar o ambiente com as palavras. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Amém? É isso que ele está falando. Ele está dizendo que com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos. Não basta você dizer: eu acredito. A sua boca tem que confessar. Tem muitas coisas que querem mudar na nossa vida, irmãos, mas estamos esperando, sabe o quê? Uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, meu marido não presta. Ele nunca vai prestar assim. Você tem que dizer: meu marido, em nome de Jesus, a partir de agora é o melhor do mundo. Ele vai mudar. Deus vai trocar um coração duro por um coração sensível a Ele. Deus vai dobrar o joelho dele, sim. Ele vai se render. Tem que declamar palavras assim, irmãos. Amém? Se você está num vale, Deus está esperando só você liberar palavras. Cuide para não amaldiçoar. Porque é nós que aumentamos o problema. Às vezes o problema é desse tamanho, é a gente que coloca fermento e ele cresce sem parar. Por causa das palavras. Comece a falar palavras. Amém? Entenda a conexão que existe do coração da boca. A fé fica aqui dentro, mas essa fé precisa sair daqui para fora. Amém? Hoje eu quero convidar vocês a entender isso. E hoje eu quero convidar vocês a declarar palavras de bênção. Talvez muitas pessoas amaldiçoaram você. Ah, não vai conseguir, não vai dar certo. Ah, você está sonhando demais. Agora foi para a igreja e ficou maluquinho. Essas palavras eu ouvi muito mais. Muito mais. Mas eu continuo dizendo: está dando certo. Vai dar certo. Eu começo a dizer as palavras que está escrito ali: se Deus é por nós,
falar. Amém? Amém. Se é a sua casa que tem um problema, coloque a planta dos pés na casa e comece a falar palavras. Se é com os filhos, comece a liberar a palavra para os filhos, abençoar. Começa, cuide quando você fica bravo, alguma coisa irritar você, quando você tiver um problema no serviço, não leva para casa. Não vomita tudo. Ah, pastor, mas eu fico tão cheio, eu preciso botar para fora. Todos nós precisamos botar para fora. Todos nós precisamos botar para fora. É por isso que Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos nós precisamos botar para fora. Quem não precisa em um momento explodir e botar tudo para fora? Todos nós precisamos. Mas não vamos fazer da nossa esposa, do marido, dos filhos, não vamos fazer das coisas um saco de pancada. Tem pessoas que gostam de soltar as coisas, e joga prato, e joga talher. Tem pessoas aqui no nosso meio que tem vontade de jogar, de quebrar coisas na hora da raiva. Deus quer fazer você vencer isso. Dá vontade de quebrar, dá vontade de dar um chute na parede, dá vontade de chutar a porta. Ai, pastor, não, eu sou santo, sou da igreja. Irmãos, esqueçam isso. Nós somos os mais pecadores, por isso nós estamos aqui. Nós queremos ser transformados. Amém? Nós queremos ser transformados. Eu sei que todos nós precisamos botar para fora. Sabe qual é o momento de botar para fora? Com Deus. Ele na oração é: Deus, me ajuda, porque eu estou com vontade de assassinar alguém. Eu estou com vontade de esbofetear alguém. E Deus vem e tira toda aquela amargura, aquele cansaço. Ele traz paz. E há pouco tempo, isso eu estou falando de experiência própria. Há poucos minutos atrás eu queria esgoelar alguém. Há pouco tempo depois eu já queria amar essa pessoa. Porque Deus faz isso. Deus faz isso. Ele muda as coisas. Amém? Eu quero convidar você hoje a orar, declarando bênção sobre a sua vida. O que precisa mudar na sua vida, irmão? Começando por você. Você vai dizer: eu vou mudar, em nome de Jesus. Eu vou ser curado, e a cura começa agora à noite. Meu casamento vai ser restaurado. As portas vão se abrir para mim, sim. Se tem uma tempestade sobre mim, eu estou no barquinho com Ele. E vou caminhar sobre as águas, sim, Senhor. O coração crê. Você tem que acreditar aqui dentro. Mas a boca tem que confessar. Amém? Enche o seu peito de fé. De fé. E com a boca você confessa essa fé. Você vai declarar nessa noite as coisas mudando na sua vida. É você que precisa fazer isso. Não espere eu orar por você. Eu estou ensinando você a pescar. Você está entendendo? Amém? Estou ensinando você a pescar. E é você que vai declarar. Jesus disse que nada é impossível para quem entende isso. Amém? Então, se você pode, feche os olhos agora. Quem entendeu isso? Quem está entendendo que Deus colocou o poder de transformar as coisas dentro de você? O problema é que nós estamos esperando aqui fora. Deus colocou aí dentro, e você que vai gerar para fora. O que vai mudar as coisas fora, aqui no nosso exterior, olhe para mim mais um momentinho. O que vai mudar as coisas aqui fora, o que vai mudar a sua realidade, Deus já colocou aí dentro. O poder que vai mudar as coisas aqui fora está aí dentro. A minha oração todos os dias é que para que você acredite nisso. Eu sei que é difícil de acreditar que Deus colocou um poder tão grande dentro de nós, mas Ele colocou sim. Ele colocou sim. O poder, por isso que Ele diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. O meu papel como pastor aqui é só fazer você entender isso, ativar isso. Final de semana agora, no domingo, eu agradeço a Deus pela sensibilidade que Deus dá a algumas pessoas. A prof. Lurdinha disse para mim: pastor, domingo não precisa andar na rádio, eu vou para ti. Quem ouviu isso? Ela me liberou da
outra denominação. Eles foram na nossa casa. Um tio meu que já montou, já construiu templos. Ele já fez, e a minha tia tem muitos dons, eles já fizeram muitas coisas lindas para Deus. Mas eles estavam machucados, feridos, eles estavam parados, eles não estavam mais ativados. E eles foram lá em casa no domingo. Então nós conversamos, nós almoçamos, e chegou um momento que Deus me fez compartilhar a palavra com eles. E é isso que eu estou fazendo com vocês agora. Deus disse para mim: eu não estou colocando nada dentro deles, porque eu já coloquei. E Deus disse para mim: eu quero te usar para ativar o que está dentro deles. Amém. Amém? Amém. Para ativar o que está dentro deles. Amém. Amém? Amém. Isso aqui está dentro de vocês. Amém. Está dentro. Amém. Só que precisa de alguém que sabe onde é que é a chave. Como é que é a chave? Essa chave que liga. Tecla. Tem uma luz. Por isso que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Tem algo dentro de nós, dentro de cada um. Dentro de cada um tem um poder extraordinário. Que muda a realidade. Aquilo que estava dentro de Ezequiel e dentro daqueles homens está dentro de nós, porque Deus é o mesmo. Tem dentro de cada um. E tem homens na terra que Deus dá um mapa de encontrar essa tecla. E o papel do homem é muito simples. O meu papel é muito simples. É muito simples. Por quê, pastor? Porque a glória não é minha, a glória é toda dele. Mas quando Deus usa esses homens e fazem isso, apenas uma tecla tão pequenininha, mas liga uma luz muito forte. Muda o ambiente. Quando eu estava falando com meu tio, com a minha tia, que tem dons, eu comecei a falar com eles, e Deus estava me levando. Eu falava com eles, eu falava, e Deus estava me levando próximo a essa tecla, próxima tecla. E chegou um momento que Deus disse: aperta agora. Eu apertei. E quando ligou a luz, eles foram cheios do Espírito lá dentro da minha casa. E a tia começou a receber uma alegria. Ela disse que ela nunca, em todos os anos de fé, ela nunca sentiu antes. E meu tio se levantou a mão e começou a orar e a profetizar. Deus começou a usar eles, e Deus me disse: eu quero te usar para isso, para ligar as teclas que estão aqui esta noite. Deixa eu orar por vocês, vem. Eu quero apertar todas as teclas aqui essa noite.